Quase 10 anos depois da morte de Michael Jackson, o astro do pop é personagem de novas denúncias. A repórter Heloísa Vilela foi até o rancho do músico, a Terra do Nunca, conhecer os detalhes dessa história. A memória de um símbolo do pop ameaçada por denúncias de abuso sexual. Em uma entrevista ao Domingo Espetacular, os parentes de Michael Jackson falam como receberam as acusações que vieram a público agora, quase uma década depois da morte do cantor. As acusações contra Michael Jackson tumultuaram o tradicional Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos. O documentário Leaving Neverland, em português Deixando a Terra do Nunca, exibiu depoimentos de 2 homens que teriam sido abusados pelo cantor quando crianças. Um deles é Wade Robson. Segundo o documentário, Michael Jackson teria abusado de Wade quando o menino tinha apenas 7 anos. Hoje ele está com 36. Em entrevista ao site TMZ, Robson declarou que o documentário não fala sobre Michael Jackson, e sim sobre sobreviventes e prevenção. A outra vítima seria James Safechuck. Ele conheceu o cantor durante a gravação de um comercial de refrigerantes e disse que os abusos começaram meses depois, quando ele tinha apenas 8 anos. James conta que ganhou vários presentes de Michael, entre eles uma aliança de ouro cravejada de diamantes. A joia teria sido usada em uma espécie de cerimônia de casamento entre os dois. O diretor do documentário é Dan Reed, um nome conhecido no mundo do cinema. Ele já recebeu 3 vezes o prêmio da Academia de Cinema Britânica, que equivale ao Oscar nos Estados Unidos. Um dos prêmios foi para a produção intitulada The Pedophile Hunters, ou Os Caçadores de Pedófilos, em português. Em Sundance, Dan Reed fez questão de posar ao lado dos homens que acusam Michael Jackson de abuso. A repercussão do filme no festival foi imediata. Alguns críticos acharam o documentário tão sensacionalista que abandonaram a exibição. Outros trataram a produção como uma voz contra o abuso de menores. As nuvens estariam pesando novamente sobre a família Jackson? Nossa equipe foi à Califórnia conversar com parentes do cantor. O documentário trouxe de volta um tempo ruim que a família Jackson acreditava já ter sido afastado definitivamente. Mas os 2 homens dizem que tudo começou aqui, no rancho Neverland, a Terra do Nunca. O portão com o nome do lugar não existe mais. Agora os visitantes só chegam até essa entrada, que fica bem distante do portão original. Neverland era uma mistura de casa e parque de diversões. O nome é uma alusão à Terra do Nunca, da história de Peter Pan. Um lugar onde se é criança para sempre. Mas ao mesmo tempo que o lugar se tornou símbolo da excentricidade, também foi cenário da decadência do astropop. Segundo James e Wade, Neverland tinha vários esconderijos, cômodos secretos onde os abusos teriam acontecido. Por isso o filme se chama Deixando a Terra do Nunca. Mas para os fãs de Michael Jackson, Neverland sempre foi o paraíso infantil, onde o cantor dava a crianças doentes e com dificuldades algumas horas de alegria. James descreve uma sala no mini-cinema do cantor, onde ele teria sofrido. Ele também diz que brincadeiras envolvendo sexo oral eram comuns na piscina e na jacuzzi da mansão. Acusações que, mais uma vez, representam uma ameaça à história do cantor. Michael Jackson sempre viveu cercado pela polêmica e pelas crianças. Começou a carreira muito cedo no grupo Jackson 5 com os irmãos. Mesmo depois de adulto, preferia ter amigos muito mais jovens. Uma das crianças que conviviam com Michael é o ator Macaulay Culkin. Famoso na década de 90, o ator sempre defendeu o cantor e negou os boatos de que houvesse algo sexual na relação dos dois. Michael Jackson's bedroom is 2 stories.
Em 1993, Michael Jackson foi acusado de pedofilia pela primeira vez. A família do jovem Jordan Chandler disse à justiça que o menino tinha 13 anos quando os abusos começaram. Michael foi adiante com o processo. Mas, segundo os críticos, quando o menino disse que conhecia marcas de partes íntimas do corpo do cantor, Michael fez um acordo, pagou 23 milhões de dólares e encerrou o processo civil. O criminal permaneceu em aberto. Nossa equipe viajou até Santa Bárbara, no estado americano da Califórnia, para ouvir Taj Jackson, sobrinho do cantor Michael Jackson. Taj era muito próximo de Michael. Nessa foto ele aparece com outras crianças ao lado do tio famoso. Nessa outra, Taj aparece no palco, enquanto o cantor recebe a cobiçada estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles. Para Taj, as acusações não têm fundamento. Ele conta que os dois homens que aparecem no documentário são velhos conhecidos da família Jackson. Taj conhece Wade Robson e garante que nunca houve nada sexual entre Michael e ele, na infância ou na juventude. Wade Robson é dançarino e coreógrafo. Quando Michael Jackson morreu em 2009, depois de uma overdose do anestésico Propofol, Wade veio a público elogiar o cantor. Falou da amizade que teve com Michael e fez questão de participar da cerimônia em homenagem ao rei do pop. Ele também foi testemunha de defesa quando Michael foi acusado de pedofilia. Wade tinha 23 anos e negou ter sido abusado pelo cantor. Agora, anos depois, mudou toda a história. Segundo Taj, por interesse e dinheiro. Em 2011, Robson teria tentado uma vaga de diretor no espetáculo One, uma homenagem a Michael Jackson. Ele não conseguiu o trabalho e no ano seguinte enfrentou uma grave crise profissional e financeira. Nessa época, Wade Robson se aliou a James Safechuck e juntos entraram na justiça acusando o rei do pop de pedofilia. Eles exigiam $1,5 bilhão dos administradores dos bens de Michael, mas o caso não foi adiante na justiça. Taj rebate as acusações de pedofilia. Para ele, a lei nos Estados Unidos é falha. Nós não podemos processar os dois por difamação, porque Michael já morreu. Depois que uma pessoa morre, você pode falar o que quiser dela. No documentário, Michael é acusado de seduzir os meninos com bilhetes amorosos. Taj também comenta que o tio era assim com todo mundo, mandava bilhetes carinhosos e mostra os que ele recebeu e guardou. A linguagem é a mesma dos bilhetes que aparecem no documentário. Eu amo todos vocês, diz este. Neste outro, Michael conta que trouxe da Europa um presente para Taj e assina: "Com amor, tio Michael". Taj é casado com a brasileira Tayana. Eles se conheceram na França e ela chegou a conviver com Michael Jackson por um tempo. Você lembra de alguma conversa que você alguma vez teve com ele, alguma coisa que te marcou? Eram sempre mais assim de família e, na verdade, quando a gente estava com ele, né, os momentos que a gente esteve com ele, eu pessoalmente sempre quis manter mais família, eu não quis ficar muito assim, tirando esse conforto dele de poder estar com a família e relaxar um pouco, né? Para Tayana, as acusações de agora feitas no documentário são tão absurdas como as antigas. Impossível, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Ninguém tem, todo mundo que conhece ele. E tanto é que o caso ele foi inocente. E a juíza que fez o caso dele recentemente, acho que essa semana, com esse documentário que saiu, falou que se fosse hoje em dia, ela teria feito o mesmo resultado. Taj lembra que o tio se expressava melhor cantando e dançando. E ele acha que essa foi a melhor resposta de Michael à primeira acusação de pedofilia. O clipe They Don't Care About Us, gravado no Brasil em 95. Michael aparece bravo, decidido. Na batida dos tambores baianos, a força e a luta. E o refrão repete: eles não ligam pra gente.
Taj revelou com exclusividade que ele e os primos vão produzir um documentário sobre a vida de Michael, uma resposta às denúncias apresentadas no Festival de Sundance. Ele quer fazer um filme definitivo que acabe de vez com as dúvidas a respeito das relações do cantor com seus amigos mirins. Ele disse que já foram divulgadas muitas mentiras sobre o tio e ele tem certeza que as acusações de pedofilia enfraqueceram e mataram Michael Jackson. O cantor morreu há 10 anos, mas se depender dos sobrinhos e da legião de fãs que ele ainda tem, não vai ser assim tão fácil destruir a imagem do rei do pop.